Eu sempre fui uma menina muito obediente para os meus pais, né? Meus pais, eles sempre foram muito rígidos, mas eles também eram amorosos, mas na medida certa, né? Nem muito rígido, nem muito amoroso, né? Eram na medida certa. E eu tinha muito medo, assim, de desagradar os meus pais. Então é por isso que eu sempre fui obediente, eu sempre fui estudiosa, sempre tirei notas boas. E nunca me envolvi com namoradinho, nunca me envolvi com essas coisas, assim, de gasear aula, de sair com as meninas para namorar. Nunca fiz isso, porque eu tinha muito respeito pelos meus pais. Quando eu fiz 18 anos, abri um mercadinho, né, no nosso bairro, a gente morava no interior, né, uma cidade muito pequena, e abriu esse mercadinho, né, na nossa cidade. E o dono era muito bonito mesmo. Eu já tinha 18 anos, chamava muita atenção. E o meu primeiro emprego foi nesse mercadinho. E eu sempre fui muito tímida. Demais. Eu não ousava olhar na cara dele, nos olhos dele. Eu achava ele muito bonito, mas eu não olhava. Quando ele falava comigo, eu falava com respeito, falava normal. Enquanto as outras meninas, elas sempre davam em cima dele, sempre ficavam se insinuando. Solteiro, o cara era solteiro, livre de ser pedido, né? Era um partidão ali no interior, um partidão, né? Então todas as meninas queriam ficar com ele e ele pegava, tá? Ele pegava todas as meninas. Só que aí, um dia, ele começou a se insinuar pra mim. Ele começou a falar umas coisinhas aqui, outra ali, e eu não dava muita bola, até porque também eu acreditava que ele tava zoando comigo. Porque, gente, eu também, além de ser tímida, eu tinha um problema muito grande de autoestima. Eu me achava feia, eu não me achava bonita, né? E ele ficava me elogiando. Ele foi o primeiro rapaz, o primeiro... Rapaz não, né? Um homem, que ele já era um homem feito. Ele foi o primeiro homem a falar pra mim que eu era bonita, que eu era linda, que eu chamava a atenção com esse meu jeito tímido. E quando ele falou aquilo, eu fiquei caidinha, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que ele tá falando comigo isso, eu não acredito que ele tá dizendo que eu sou bonita. E ele começou a chamar minha atenção. E eu acabei me envolvendo com ele, com 18 anos de idade. Eu acabei me envolvendo com ele, eu acabei me entregando. E quando eu descobri que eu tava grávida dele, eu procurei ele pra falar que eu tava grávida dele. E ele surtou, ele falou que era um absurdo, que eu queria dar o golpe, que o filho não era dele. E eu falei, você tá louco? Você foi meu primeiro homem, esse filho é seu. E ele falou que não. E detalhe, gente, ele não queria que ninguém soubesse que a gente tava tendo um caso. Ele dizia que, pelo amor de Deus, pra não falar nada pros meus pais. E eu concordava. Eu amava ele, eu tava louca por ele. Só que, detalhe, gente, depois que ele soube que eu tava grávida, ele me demitiu. E esse homem, ele foi embora, né? Ele saiu lá do interior e foi embora, sabe lá Deus pra onde ele foi, e me deixou lá. E quando meus pais souberam, quando eu contei pros meus pais que eu tava grávida, meus pais ficaram em choque. Foi uma dor muito grande ter causa daquela decepção pros meus pais. Meus pais sofreram muito, eles não imaginavam que eu poderia fazer isso, né? Porque eu sempre fui uma menina muito comportada e tal. Só que aí meus pais me apoiaram, meus pais não me abandonaram. Minha mãe me ajudou muito, minha filha nasceu, né? Eu tive a minha filha, uma menina linda, que eu amo demais, de paixão. Minha filha nasceu e os meus pais sempre me ajudando, sempre me ajudando. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci um cara que ele agiu totalmente diferente. Ele era humilde, uma pessoa humilde, trabalhadora, né, da roça. E ele foi lá na casa dos meus pais, pediu a minha mão em namoro. A gente começou a namorar, meus pais admiravam muito ele, principalmente meu pai respeitava muito ele. A gente começou a namorar. Só que um dia, ele recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo. E a gente foi para São Paulo, só que infelizmente eu não pude levar a minha filha, porque ele falou que a vida lá ia ser muito difícil mesmo.
e que a gente era melhor se estabilizar para depois levar a minha filha. E com muita dor no meu coração, eu tive que deixar a minha filha com a minha mãe, só que eu sabia que a minha mãe ia cuidar muito bem dela, o meu pai também. E eu fui, né? E chegando lá, gente, eu comecei a trabalhar para ajudar o meu marido, comecei a trabalhar. Só que acabou que eu engravidei novamente, né? Engravidei desse homem que eu estava, né? Atual. Engravidei dele, né? Tive um menino. E quando meu filho fez 2 aninhos, eu tomei a decisão de voltar a trabalhar. Meu filho já estava com 2 aninhos e eu precisava trabalhar para ajudar o meu marido e para trazer a minha filha para ficar comigo, né? Porque eu já tava com muita saudade da minha filha, gente, muita. Só que meu filho não se dava com ninguém. Meu filho chorava o dia todo na escolinha. Meu filho tinha febres altíssimas do emocional. Meu filho adoecia, meu filho não queria comer nada. E chegou uma altura que as professoras chegaram pra mim e disseram: olha, não tem mais como ficar com seu filho, porque seu filho, a gente tá muito preocupada com ele, ele não tá comendo nada, ele tá tendo febres constante, e isso tudo é emocional dele e tal. Tive que sair do trabalho pra ficar com meu filho em casa. E eu comecei a ir pra igreja, né? Eu comecei a ir pra igreja porque eu fiquei numa situação muito triste, fiquei deprimida, eu tava entrando em depressão, porque eu queria a minha filha perto de mim, eu tava com muita saudade da minha filha, e meu marido não podia voltar pra lá, porque ele já tava trabalhando, e eu comecei a ir pra igreja. E nessa igreja tinha uma irmã que trabalhava com bolos de pasta americana. Eu nunca, quando eu morava no interior, eu só tinha visto bolos com cobertura de glacê, aqueles bolos enormes com glacê, né? Só tinha visto isso. Nunca tinha visto bolo com pasta americana. E era muito linda as decorações que ela fazia. Era um sucesso aqueles bolos. As noivas só queriam aqueles bolos com pasta americana. E tava uma febre muito grande e ela tava vendendo muito bem. Eu vendo o sucesso todo, eu perguntei a ela se ela podia me ensinar. E ela virou a cara, sabe? Ela ficou assim, virou a cara e não me respondeu. Então, novamente, eu fui atrás dele e falei assim: por favor, Viviane, pelo menos me passa a receita. Me passa a receita que eu dou um jeito de fazer sozinha. E ela falou assim: ah, depois eu passo. E eu acreditei, gente, que ela ia passar essa receita pra mim. Eu acreditei, porque ela era uma mulher de Deus. Então, eu acreditei firmemente que ela ia passar a receita pra mim. Só que passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês e nada dessa mulher me dar a receita. E eu precisando, né? Até que um dia eu fui bater na casa dela, né? O marido dela, gente, era amigo do meu marido, tá? Trabalhava junto com o meu marido. Eu fui na casa dela e falei: Viviane, por favor, me passa a receita. Eu tô muito necessitada. Expliquei toda a minha história pra ela, toda a minha situação. E o marido dela vendo, né, aquela situação, a minha história, se comoveu. E falou: Viviane, passa a receita pra ela. Coitada, tá com um filho pequeno em casa, precisa trabalhar. Ela já explicou a história. E ela, gente, começou a gritar comigo: eu não passo minha receita pra ninguém. Ela, se quiser, inventa outra coisa, porque meus clientes, ela não vai roubar. E nisso, gente, eu fiquei em choque. E o marido dela olhou assim pra ela: Viviane, tu é uma mulher de Deus, tu vai pra igreja, se veste aí com essas roupas longas, vai pra igreja e não quer dar a receita. Tu é uma mulher de Deus, dá a receita pra mulher. A mulher tá necessitada. São Paulo é grande, mulher. Ninguém vai roubar teus clientes, não. Passa a receita pra ela. E ela: eu não passo, não sei o que. Começou a gritar, gritar, gritar. E não passou. Fui embora. Gente, com a cara no chão. Eu não conseguia acreditar que aquela mulher, ela não teve a coragem. Ela não teve a coragem de me dar a receita. Com medo de eu roubar os clientes dela. Fui pra casa desesperada, chorando muito. Comecei a vender salgados, mas não dava o suficiente. Só dava pra eu ajudar meu marido a comprar um pão, um café, uma mistura de vez em quando. Mas não dava pra eu juntar, pra trazer a minha filha de volta, né? Então, num momento de desespero, no desespero, eu coloquei meus joelhos no chão e comecei a orar a Deus. Gente, eu clamei tanto, com tanto fervor naquele dia. Eu pedi a Deus: Deus, por favor,
Eu só quero trazer a minha filha de volta. Eu só quero a minha filha perto de mim de novo. É só isso que eu quero, Senhor. E orei, 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 orei. Adormeci, implorando a Deus, para Deus me ajudar. Passou uma semana, gente. Isso foi num domingo. Meu marido chega em casa todo feliz, com uma televisão bem pequenininha, sabe? Daquelas bem antigona. Chegou com essa televisão todo feliz, começou a ajeitar lá, colocou os fios. E eu, vendo a felicidade dele, né? Também fiquei feliz, uma televisãozinha pra gente. E um dia eu assistindo, trocando de canais ali, não tinha nem controle, eu tinha que trocar no próprio botão da televisão. E tava passando um programa, uma mulher ensinando a fazer uma receita. Quando eu fui ver, gente, vocês não vão acreditar. Era a receita da pasta americana. A bendita pasta americana, gente. A bendita pasta americana que eu queria tanto que a Viviane me ensinasse, que me passasse a receita e ela não me passava. Gente, eu fiquei desesperada. Só me lembro dela dizendo, pegue papel e caneta. Peguei o papel, peguei a caneta, comecei a anotar. A imagem estava muito ruim, gente, chiava muito a televisão, mas a receita passava assim na tela e dava para ver direito, porque não dava para ouvir ela falar direito, né? Então eu peguei a receita, anotei tudo e comecei a ver como é que ela fazia. Dava para ver mais ou menos, mas não dava para ouvir, porque chiava muito a televisão, muito, aquelas antigas. E eu, gente, quando eu vi isso, eu disse, eu não acreditei, eu comecei a agradecer a Deus. Aquilo foi a resposta de Deus para as minhas orações. Eu não acreditei, gente, e não era fácil. Naquela época não tinha a internet que a gente tem hoje, não tinha com tudo explicativo. Se você abrir o YouTube hoje, você vê um monte de vídeo, tintim por tintim, sabe? Detalhe por detalhe de uma receita, de uma coisa, sabe? E naquela época não tinha esse acesso à internet que tem hoje, né? E eu fiquei muito feliz, eu não conseguia acreditar que Deus tinha me dado a receita, gente. Deus tinha me respondido as minhas orações. Aí o que aconteceu? Falei pro meu marido, ele tinha um dinheirinho, né? E a gente foi lá, comprou todos os ingredientes. Eu comecei a treinar, comecei a testar a receita. E, gente, não dava certo. Eu fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Não tá dando certo. Eu não posso ficar gastando dinheiro assim. Eu era pobre, gente. Eu não tinha dinheiro suficiente pra ficar comprando ingredientes pra testar, né? Só que eu não podia desistir. Eu não podia desistir. Aí meu marido, ele falou com o patrão dele, contou toda a história. O patrão e a patroa se comoveram, decidiram me ajudar, começaram a emprestar o dinheiro pra gente. E na terceira tentativa, gente, da massa, eu consegui fazer a massa. E depois lá vai eu tentar fazer o bolo. Então eu tentei 2 vezes, gente, fazer esse bolo. 2 vezes. Na segunda vez eu acertei. Fiz um bolo, saiu perfeito, com a pasta bem simples, sabe? Consegui cobrir ele. Gente, foi incrível. Parecia Deus. Parecia Deus. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, eu me aperfeiçoando, minha primeira encomenda, o aniversário de casamento do patrão do meu marido, né? Aí eu fiz o bolo pra ele, eu fiz de graça, gente, porque eu não conseguia cobrar ele me ajudou muito. Ele emprestou o dinheiro no início, então eu fiz. Eu disse pra ele que não queria de jeito nenhum, e fiz pra ele e disse que aquilo era um presente pra ele. Gente, o bolo ficou uma delícia, foi sucesso. Todo mundo começou a perguntar quem foi que tinha feito aquele bolo. E a patroa do meu marido me recomendou, começou a falar de mim. E hoje, gente, eu consegui trazer a minha filha de volta. Isso já se passou muito tempo, gente, dessa história, muito tempo. Minha filha já mora comigo.
Eu e minha filha já fizemos várias especializações, somos peritas, gente, somos peritas nessa área, né, de bolos. Eu também faço doces, tudo para festa de casamento, aniversário. Eu e minha filha juntas, trabalhamos juntas. E, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é, não desista. Deus, eu tive fé e Deus me ajudou. E eu não precisei roubar um cliente da Viviane. Não precisei roubar, porque eu não preciso disso, gente. Eu mesmo, quando eu tava lá embaixo, eu nunca precisei roubar nada de ninguém, quanto mais cliente. Então, o que eu digo pra vocês é, não desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, corra atrás e lute, lute, lute até conseguir. Porque Deus fez esse milagre na minha vida e pode fazer na sua também. Gente! Que história linda, 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 gente. Eu acho linda essa história. Essa história é baseada em fatos reais, tá bom? Gente, eu me emociono muito com essa história, porque é verdade o que essa mulher falou no final. Eu fico pensando como o ser humano é ruim, né? Uma pessoa precisando, necessitada, a pessoa com inveja, sabe? Com medo de roubar cliente. Gente, isso não existe. O mundo é grande, esse mundo é grande demais. Tem espaço para todo mundo brilhar, entendeu? Então não haja desse jeito como essa Viviane agiu, entendeu? Se uma pessoa precisa da sua ajuda, ajude. Se uma pessoa precisa, faça de tudo para ajudar essa pessoa. Ensine se você sabe alguma coisa que essa pessoa também tenha capacidade de aprender, entendeu? Gente, eu não consigo. Eu queria saber o que é que passa numa cabeça de uma pessoa dessa, que vê uma pessoa precisando de ajuda e não quer ajudar. Mas olha, a fé dessa mulher foi incrível, muito forte. E é o que eu quero passar para vocês com essa história. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista. Ela passou no começo um momento muito difícil, desde o início, com 18 aninhos, né? Foi iludida, enganada por aquele homem, né? O dono do mercadinho. E depois teve que ir para São Paulo, teve que deixar a filha com a mãe, passou por tudo isso, esse perrengue. O filhinho não se dava com ninguém, teve que deixar trabalho. Queria aprender a fazer os bolos e a mulher não queria ajudar ela, né? Então ela teve muita fé em Deus, ela não desistiu, ela lutou, ela foi atrás e conseguiu. E se ela conseguiu, você também consegue. Espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês. Um super beijo no coração de vocês e tchau!